Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler aqui, já encontrou? Vê se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre aonde que nós vamos ler. Está escrito assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Vou ler mais uma vez, preste atenção. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Para ficar bem claro, que é Jesus, o Filho de Deus, e que foi Jesus, Yeshua em hebraico, que o Pai ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira futura. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Carapicuíba, Grande São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá. E esperar dos céus... Vocês não jantaram ainda não, né? Tá todo mundo fraquinho. Vamos lá, o Brasil está ouvindo, gente. Vamos, bem forte. E esperar dos céus... O Brasil deu para ouvir, agora Deus não escutou não. Quero que o céu escute, vamos lá. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem crê nesta palavra, erga a sua mão. Você crê que é a palavra de Deus? Então vamos fazer o possível e o impossível para dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Carapicuíba. Tem que ser a melhor. Quer ver as palmas melhorarem? Levanta os olhos para o céu e enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo, vai falando. Você que está assistindo pela TV Feliz, ouvindo pela Feliz FM, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz, ou pelo podcast, ou pelo youtube.com/Jonribe, junte-se a nós aqui em Carapicuíba e aplauda o Senhor conosco. Dá glória, glória, glória e aplaude. Continua, não pare não, continua. Meu Deus, olha que coisa linda. O povo de Carapicuíba e região te ama. Abre o céu para receber este louvor. E em toda parte tem alguém te louvando, te glorificando. Derrama sobre cada vida a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para escutar homem algum. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Nesse versículo 10 que eu li para você, tem 3 revelações, declarações, afirmações que sedimentam, que alicerçam a nossa fé. Primeira delas, esperar dos céus a seu Filho, porque cremos que Ele vai voltar. Ele veio já uma vez a este mundo e prometeu que vai voltar. E o versículo está dizendo que nós temos que esperar dos céus a seu Filho. A segunda declaração de fé está aqui: a quem ressuscitou dos mortos. É forte isso. A quem ressuscitou dos mortos, porque é fundamental para a nossa fé, nós cremos no Jesus ressuscitado. A saber, Jesus,
que nos livra da ira futura. Essa é a terceira declaração da nossa fé. Porque Jesus é o único que pode nos livrar do dia do juízo final. E mesmo nós sendo pecadores arrependidos, é lógico, Ele é o único que pode nos absolver. E absolve imediatamente. Ele não espera o dia do juízo para absolver. A nossa fé diz, e que crê, a nossa fé acredita na declaração que Ele fez. Ele disse: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem crê em Jesus, não precisa esperar o dia do juízo para saber se vai para o céu ou não. A gente já sabe na hora. O salvo, ele tem certeza da salvação. Então, nesse único versículo 10, que é um versículo bem pequeno, um resumo da nossa fé, da nossa esperança. Sem isso aqui, não há cristianismo. Sem isso aqui, não há ressurreição dos mortos. Sem isso aqui, não há esperança de salvação e vida eterna. Esse pequeno versículo traz o resumo do que é a nossa fé em Jesus Cristo. Mas o diabo faz de tudo para derrubar esta fé. E não é de hoje, não. Desde a época de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e os guardas viram Jesus sair do sepulcro, vivo, restaurado, aquele que tinha sido morto há 3 dias atrás, morto na sexta-feira. Quando os guardas viram Jesus ressuscitado, eles ficaram apavorados e fugiram, e correram para Jerusalém, e foram lá falar com o sacerdote Caifás, que era o primaz, a maior autoridade de Jerusalém ou de Israel. Foram lá com ele, que encabeçou o julgamento falso de Jesus, para dizer que não adiantou nada, que aquele que foi morto na sexta-feira, ressuscitou. Caifás, ao invés de se ajoelhar e dizer: então ele realmente era o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o que foi que nós fizemos, que besteira, vamos procurá-lo e implorar o seu perdão. Caifás não. Ele reuniu o conselho de sacerdotes, 70 sacerdotes, essa era a composição do Sinédrio, o conselho, o Supremo Tribunal de Israel, e reunido lá com eles, contou o fato e eles decidiram subornar os guardas, para que os guardas contassem uma mentira, para que dissessem para o povo que os guardas dormiram, e enquanto os guardas dormiam, os discípulos foram lá, abriram o sepulcro, tiraram o cadáver de Jesus e esconderam o seu corpo. Deram muito dinheiro para os guardas. Não é de hoje que se combate essa fé. O alicerce do cristianismo, o alicerce da nossa fé. Durante séculos isso foi combatido, inclusive no século XX surgiram religiões muito bem estruturadas, inclusive com lindas literaturas coloridas, bem ilustradas. E num desses livros, um livro chamado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, neste livro, os ensinadores daquela seita afirmam que não foram os discípulos, e sim Jeová, que roubou o cadáver de Jesus do sepulcro, e que o seu cadáver está guardado para o dia do juízo final, quando Deus vai mostrar para todos os pecadores, para que eles decidam se querem receber Jesus ou não. E para falar da ressurreição de Jesus, essa mesma seita diz que foi tudo uma simulação, uma teofania, e que Jesus não ressuscitou, que aquilo era uma teofania, uma simulação em espírito. E na verdade eles estão chamando Jesus de mentiroso,
Porque Jesus, quando entrou no recinto em que estavam os discípulos, eles pensaram realmente que viam um espírito, um fantasma, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. E eles tocaram em Jesus. Não era um espírito, não era uma teofania, não era uma simulação. E o Evangelho diz que, como eles ainda não crescem, Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E eles, de surpresa, arrumaram um pedacinho de peixe defumado, com um pouquinho de mel, um favo de mel, e deram para Jesus, e Jesus comeu na frente deles. Mas você vê que até recentemente, no nosso século, e século 21 também, esse ensinamento continua no século 21, e muita gente acredita. Então, eles não acreditam em ressurreição, eles acham que morreu, vai ficar dormindo até o dia do juízo final, e assim por diante. Ignoram que Jesus, agonizando lá na cruz, perto das 3 horas da tarde, sofreu o último ataque de Satanás, que incorporou no ladrão do lado esquerdo, e o ladrão do lado esquerdo, blasfemando, dizia: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. E Jesus, calado, ouvindo as ofensas, passou o dia todo ouvindo ofensas. E o ladrão do lado direito, que era comparsa daquele outro, o ladrão que era companheiro de assaltos e maldades daquele outro, mas que agora estava arrependido, ele disse para o companheiro: você não tem temor de Deus? Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram, mas este, e ele olhou para Jesus, este nenhum mal fez. E esse ladrão leu uma placa, uma tabuleta que estava acima da cabeça de Jesus, e na tabuleta estava escrito em 3 línguas: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esse ladrão creu que Jesus era rei, que ele tinha um reino. E esse ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus levanta a cabeça, olha para ele e diz: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, se eles querem ficar dormindo até o juízo final, o problema é deles. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você crer neste Evangelho e crer em Jesus Cristo, se você entregar a vida para Jesus, podem até te matar, ou você pode até morrer de alguma maneira, mas antes que o teu corpo tombe no chão, antes que se escute o teu corpo caindo, os anjos de Deus virão rapidamente na velocidade da luz e te pegarão em seus braços e te levarão para o paraíso de Jesus Cristo, no mesmo dia, na mesma hora. Quem é salvo não fica dormindo. Quem é salvo aqui e sempre. Querem derrubar esta fé. E eu vou te contar um caso que aconteceu no ano de 1968, no mês de junho. Um ano depois de Israel ter vencido a guerra dos 6 dias contra o Egito, Síria, Jordânia e Iraque. 4 nações árabes atacaram Israel, e Israel derrotou os 4 em apenas 6 dias. Ainda que os exércitos fossem numerosos, tivessem mais tanques e mais aviões, Israel, um pequeno país, derrotou 4 nações árabes de uma vez. Um ano depois disso, Israel tomou o controle total de Jerusalém, porque antes dividia o governo de Jerusalém com a Jordânia, mas a Jordânia foi derrotada por Israel. Israel até avisou o rei da Jordânia: nós não queremos guerra com a Jordânia, só
revidaremos se vocês nos atacarem. E o presidente do Egito convenceu o rei da Jordânia a atacar Israel, e eles atacaram a partir de Jerusalém e foram derrotados dentro de Jerusalém, na cidade onde eles tinham acesso. Israel tomou conta de Jerusalém inteira. E aí Israel resolveu fazer as obras. Trabalhadores com seus tratores foram a 2 quilômetros da porta Damasco. E a porta Damasco fica em Jerusalém. E lá eles começaram a aplanar terrenos rochosos, montanhosos, porque o governo de Israel iria aplanar tudo para construir edifícios modernos, vários edifícios modernos. E quando os trabalhadores estavam passando com os tratores, removendo a terra, eles sentiram algo que não era terra, eram pedras diferentes. Desceram para olhar e viram que eram sarcófagos de pedra, ossuários assim chamados. E acionaram os arqueólogos de Israel, e os arqueólogos vieram e encontraram vários ossuários. Num desses ossuários, uma caixa grande, tinha 12 esqueletos de homens adultos, tinha 11 esqueletos de mulheres, e também tinha outros esqueletos, num total de aproximadamente 35. E os arqueólogos, quando foram pesquisar a data daquele achado, viram que era da época de Jesus. E um dos arqueólogos ficou intrigado, porque ele achou ali no meio daquela pilha de ossos, ele achou 2 pés. 2 pés humanos, presos por um cravo pelo calcanhar. E esses 2 pés traziam o cravo da época da crucificação que Roma fazia em Israel. E eles ficaram intrigados, porque foi o único prego, o único cravo que durou 2000 anos. Estava bem enferrujado, mas conservado ali. E tinha um pedaço de madeira de oliveira. E eles, quando anunciaram isso, o diabo comemorou. O diabo começou a espalhar para a mídia, para os jornais, a especular de que eram os pés de Jesus Cristo. Os restos mortais de Jesus Cristo. Os cientistas, eles são homens sérios. Eles não tomam partido de qualquer religião, porque se fosse na época de Caifás, eles seriam subornados para dizer, fala que é de Jesus, fala que é de Jesus sim. Mas os cientistas pesquisaram, os arqueólogos examinaram e viram que aqueles pés daquele crucificado, na verdade era de um moço de 23 anos, que tinha aproximadamente 1,65 m de altura. E ele morreu crucificado. Quando os soldados estavam pregando os cravos nos seus calcanhares, e era assim que se crucificava, essas ilustrações e quadros que você vê, esses crucifixos que você vê, não traduzem a realidade. Os crucificados eram colocados com os 2 pés juntos, os braços eram pregados no madeiro e o corpo ficava torto. E os pés eram varados pelo calcanhar por um único grande prego, de 18 centímetros. Esse que foi achado tinha 18 centímetros e era todo enferrujado. E quando deram as marretadas para crucificar esse moço de 23 anos, por algum motivo o nó da madeira era muito forte e o prego entortou a ponta, e eles então deixaram ali, e quebraram depois as pernas desse rapaz,
para morrer logo, porque é um golpe de misericórdia, a pessoa morre rapidamente por falta de ar, para não ficar sofrendo. E quando os romanos foram tirar o cadáver daquela cruz, e eles crucificavam muita gente, e todos os rebeldes eles crucificavam, por qualquer motivo eles crucificavam. Quando os romanos foram tirar o cadáver daquele jovem da cruz, o prego torto no calcanhar não permitia que eles tirassem o cadáver dali. E depois de muito tentarem, eles cortaram, serraram, eles deceparam, eles amputaram o cadáver e cortaram os 2 pés daquele rapaz. O evangelista Lucas e João e todos os demais afirmam que quando Jesus começou a pregar, ele tinha cerca de 30 anos de idade. O evangelista João conta que Jesus, quando estava morto, os guardas vieram para apressar a morte dos 2 ladrões e quebraram as pernas do primeiro para ele morrer rápido, quebraram a perna do ladrão do lado esquerdo para ele morrer rápido, e quando foram quebrar a perna de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram essas pernas. E enfiaram uma lança no seu lado, que saiu sangue e água. Então os cientistas afirmaram, no mesmo ossuário, tinha uma inscrição em aramaico com o nome desse rapaz que foi crucificado e morto aos 23 anos de idade. O nome dele era Yohanan, e não Jesus. Yohanan, na nossa língua, é João. Mas o diabo, durante 2 anos em que essa pesquisa foi sendo feita, durante 2 anos abalou a fé de muita gente, dizendo, são os pés de Jesus. Muita gente acreditou, Jesus morreu, acharam o resto, acharam seus pés. Só que depois a própria ciência e os arqueólogos vieram desmentir Satanás. E disseram, não são os pés de Jesus Cristo. Eu já fui várias vezes no sepulcro dele, lá, ao lado do Monte Caveira. Eu já entrei não sei quantas vezes naquele sepulcro. Arqueólogos já foram ali no sepulcro. Cientistas já foram ali no sepulcro. Já foram com equipamentos, com microscópicos. Foram procurar, se tivesse pelo menos uma célula de um cadáver. Mas não tinha célula nenhuma. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. A sepultura está vazia. A nossa fé é essa: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu acredito nisso. Desde o dia em que li a palavra de Deus pela primeira vez, e desde um dia em que Ele me encontrou, já eu, jovem, perdido, e Ele me achou, eu acreditei sempre que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. E quando eu fui lendo o Evangelho, mais certeza ainda eu tive. E com as operações que Ele andou fazendo durante a minha vida, mais e mais eu fui crendo. Há 41 anos atrás, essa fé me trouxe aqui em Carapicuíba. Há 41 anos atrás. Eu queria pregar em Carapicuíba. Não tinha igreja. Não tinha salão para alugar e eu nem tinha dinheiro para alugar um salão. Aí eu vi um clube de forró, chamado Clube de Esquina, que ficava na sobreloja, na parte de cima, tinha uma escadaria para chegar no Clube de Esquina. Fui lá, conversei com o responsável e falei, que hora que vocês fazem baile aqui? A gente começa lá pelas 10 da noite. Eu falei, sábado à tarde está livre? Está livre. Vocês não querem me alugar sábado à tarde? Para eu fazer uma reunião para pregar o Evangelho?
E eles gostaram de mim, disseram, claro, pastor, claro, a gente aluga assim, fizeram um preço bem baratinho. E o povo compareceu, o povo veio. E o clube, para me ajudar, eles pegavam aquelas cadeiras de madeira e até os seguranças arrumavam as cadeiras para o povo sentar. Aí eu fazia reunião aqui em Carapicuíba. Todo sábado eu estava em Carapicuíba. Todo sábado. Isso há 41 anos atrás. E aconteceu uma coisa que provou para quem estava lá que realmente Jesus Cristo está vivo e que Ele realmente ressuscitou dos mortos e está conosco no nosso meio. Aconteceu o seguinte, num sábado que eu fui lá fazer a minha reunião. Eu estava ministrando a palavra e uma mulher bem pequenininha, do tamanho daquela que foi me cumprimentar lá no escritório. Cadê a mulher que foi me cumprimentar lá no escritório? Vem cá. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Vem aqui. Como é seu nome? Ana. Ana, vem cá. Sobe aí, Ana. Sobe mais. Só que a mulher era um pouquinho mais gordinha que você. Estufa a barriga assim, ó. Não tem barriga, né? Mas era assim pequenininha a mulher. Sabe o que ela fez? Eu estava pregando a palavra, eu tive que parar. Sabe o que ela fez? As cadeiras eram de madeira. Lá no clube, tudo do clube. Nenhuma cadeira era minha. Ela chegava nas cadeiras. Não tem aqui as duas madeiras na cadeira assim? Ela segurava, segura aí. Segura. Aí ela não está endemoniada, senão vocês iam ver como é que é. Desse tamanhinho, endemoniada, ela pegava as cadeiras e fazia assim, ó. Prec. Parecia que estava rasgando uma folha de papel. O pessoal saiu de perto. Ai, que medo. Ela ia na próxima cadeira que a pessoa levantou, levanta aí. Ela ia na próxima cadeira, rasga que nem se fosse uma folha de papel, vai. Prec. E todo mundo foi levantando e ela pegava as cadeiras. Vai, levanta aí. E ela foi. Prec. Todo mundo ficou com o olho desse tamanho. Uma mulher desse, né, com essa estatura mesmo, um pouquinho mais gorda que você só. Minha gente, quando ela tinha aberto quase 10 cadeiras, os seguranças... Tem alguém aqui do meu tamanho? Aquele rapaz lá, vem cá, você de camisa preta da Nike aí. Esse é maior que eu, melhor ainda. Aquele outro lá também, ó. Você também, outro grandão lá, ó. Maior que eu. Tudo jogador de basquete de Carapicuíba. Os seguranças, eles estavam com uma roupa assim mesmo, uma camiseta preta. Os seguranças do clube da esquina. 3 seguranças se acercaram da mulher pequenininha. E ela abrindo as cadeiras. Só que os caras não eram magros assim não, tá? Meu filho, você precisa comer mais arroz e feijão. Você precisa comer mais carne seca. Hein? Feijoada. Vocês estão muito magrinhos. Os caras eram, massa. Sabe aqueles caras que você olha, dá até medo? E ela aqui, endemoniada e feliz, abrindo as cadeiras. Aí foi um segurança de cada lado e pegaram no braço dela. Pega aí no braço dela. Pegaram no braço dela para não arrebentar mais nada. Pegaram... Segura! Não, segura firme aí, ó. Não, sabe como é que eles fizeram? Não foi assim. Eles fizeram assim, ó. Ó, fizeram assim, faz assim. Para segurar o braço dela. Fizeram assim. Sabe o que ela fez, gente? Ela estava endemoniada. 2 seguranças gigantes ao lado dela. Não vai mais quebrar a cadeira, não! Seguraram ela desse jeito. Ela só fez assim, ó. Faz assim. Os caras... Cai. Olha, são bons atores, estão contratados.
Peguei de improviso, não combinei nada com ninguém. Olha só, os dois seguranças caíram no chão. Ela só fez assim. Não fez nem força, não. Ela só fez assim. Os dois, prophet, ficaram com os olhos arregalados. Vem cá. Você ainda não está liberta, minha filha. Sabe fazer cara de capeta? Faz cara de capeta. Aí quiseram avançar mais gente em cima dela. Eu falei, não! Por agarrar, eu falei, não, larga ela aí. Eu não precisei tocar nela, nem mexer nela. Viu? Não precisei tocar. Porque sabe quem estava lá no clube de esquina comigo? Aquele que o Pai ressuscitou dos mortos. Aquele que está vivo e que o céu vai devolver. Brevemente ele voltará. Ele estava lá no clube de esquina junto comigo. Eu só falei, demônio, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, o demônio olha para você, mas ele não vê você. Porque você está falando em nome de Jesus. Entendeu? O demônio olha feio para mim. Se fosse o João Ribe, ele ia olhar bem feio para mim, né? Mas como ele olhou e não viu o João Ribe e viu o Senhor, é isso que o diabo vê quando você diz para ele, sai em nome de Jesus. Ele olha para você, é Jesus que ele vê. Quando ele olhou para mim, ele viu Jesus. Sim, senhor, estou indo embora, tchau. O diabo saiu na hora. Saiu na hora. Saiu na hora. Sabe o que aconteceu? Até os seguranças entregaram a vida para Jesus. Obrigado. Esse Jesus está vivo por vários motivos. Eu contei esse caso aqui em Carapicuíba, mas, meu Deus do céu, eu não sei quantos livros eu poderia escrever só de coisas que eu assisti, que eu vi, que eu testemunhei. Eu quero que você que hoje está aqui, acredite no Evangelho. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos esperando a volta de Jesus. Eu não sei dizer para você o dia ou a hora. Ele não deu o dia nem a hora para o Espírito Santo descer. Depois de ressuscitado, ele ficou na terra pelo prazo de 40 dias, para todo mundo comprovar que ele não era um fantasma, nem um espírito, que era de carne e ossos. Ficou 40 dias andando com as pessoas, 500 pessoas tocaram nele, conversaram com ele, viram ele comer, viram ele beber água, enfim, pernoitar, estar, falar. 500 pessoas comprovaram tudo isso. Então, eu quero que você acredite nesta palavra. Porque Jesus disse o seguinte: eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. Esperem até que do alto sejais revestidos de poder. 500 pessoas escutaram isso. Ele poderia ter dito, olha, no dia de Pentecostes, exatamente 7 semanas depois da minha ressurreição, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então não faltem, hein? No dia de Pentecostes, estejam no cenáculo, que é a primeira igreja cristã da terra. Ele não podia ter falado isso? Hein? Não podia ter falado? Ele podia ter falado. Ao invés de dizer, esperem até que do alto sejais revestidos de poder, ele podia ter falado, é o seguinte, eu vou mandar no dia de Pentecostes. 49 dias depois da minha ressurreição. Então ninguém falte, hein, para não perder a bênção. Ele não podia ter falado isso? Aí ia lotar, né? Todo mundo ia estar lá esperando, né? Mas Jesus não trabalha assim, não. Por isso que ele não falou o dia da chegada do Espírito Santo. Lá, começaram com 500 pessoas e no dia que o Espírito Santo desceu, só tinha 120. 380 desviaram.
Perguntaram, quando é que o senhor vem? Ele não falou nem o dia nem a hora. E qualquer pessoa que calcular o dia e a hora, como já fizeram Mormons, Testemunhas de Jeová e outras seitas aí, todos eles foram envergonhados, tiveram que reescrever seus livros mais de 3, 4 vezes, que as datas sempre falhavam. Eu não sei como é que tem gente que segue falso profeta, mas segue, né? Então Jesus não disse o dia e a hora que ele vai voltar. Mas ele disse assim: vigiai, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Naquela noite estarão 2 numa cama, dormindo, um será tomado e o outro será deixado. Naquele dia estarão 2 mulheres no campo, uma será tomada e outra será deixada. Por que ele falou dia e noite? Porque o arrebatamento vai acontecer de maneira instantânea e global. Salvos no Japão e em qualquer outro lugar do Oriente serão arrebatados, e lá pode ser noite, como agora aqui é noite e lá no Japão é dia. Onde estiveram salvos, ao mesmo tempo a trombeta vai soar. E a profecia nesse mesmo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, você pode ler depois a partir do versículo 15, 16, 17, diz assim: porque o mesmo Senhor, o mesmo Senhor, viu? Não é uma simulação. O mesmo que veio aqui a primeira vez, o mesmo que andou entre nós e pregou a salvação, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que deu provas da sua ressurreição, o mesmo que subiu aos céus e está preparando lugar, o mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que nós cremos, esse que o Pai ressuscitou e está lá na glória, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos, e iremos ao encontro deles no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia está para acontecer. Vigiai e orai, ele disse. Vigiai e orai, não sabeis o dia nem a hora. Hoje Deus está dando mais uma oportunidade para muita gente aqui, para você entregar a vida para Jesus. Mais uma oportunidade Ele está te dando, para que depois você não diga: me lançou no inferno, nem me falou nada. Mais uma oportunidade Ele está te dando, para você entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mais uma oportunidade Ele está te dando, filho pródigo e filha pródiga, você que já conhece a palavra e se afastou e não tem igreja nenhuma agora, e cada vez vai em uma, parece um turista, cada vez está em uma, e vai quando quer, e quando não quer não vai. Não é membro de igreja nenhuma, não é membro do corpo de Cristo. Mais uma oportunidade Ele está te dando, para você voltar para os braços do Pai, filho pródigo, filha pródiga, porque Ele está às portas verdadeiramente. Quem conhece a palavra sabe que todas as profecias se cumpriram e está tudo pronto. Tudo que o anticristo precisa já está aí, inclusive o Pix, que nós agora podemos usar até para pregar o Evangelho, até para levantar recursos para o Evangelho, mas que depois do arrebatamento, quem não tiver Pix e um número de Pix, não vai comprar nem vender, conforme está profetizado em Apocalipse. Está tudo pronto. Vamos ficar todos de pé. Eu não sei por que você não ouve, eu não sei por que você não entende, eu não sei por que você não crê. Eu não sei por que você não decide agora entregar a vida para Jesus. Será que Ele vem essa madrugada, essa noite? Ele diz que 2 estarão deitados numa cama, um será tomado e outro será deixado. Será que é nessa noite?
Ou será que amanhã, quando você estiver no seu trabalho, estarão duas mulheres no campo, uma será tomada, a outra será deixada? Será que vai ser amanhã, durante o dia, para você? Eu só sei com certeza que Ele não mente, Ele vem. Ele não mente, Ele vem. Primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda não fez, entregar a vida para Jesus, para valer, publicamente, na frente de todo mundo. Tem que ser publicamente. Eu sempre gostei de dar o exemplo do casamento de um homem e uma mulher, a noiva toda de branco, o noivo todo de gala, o padre ou o pastor estão lá para fazer o casamento, porque foi marcado dia e hora, os convidados compareceram, porque querem assistir o casamento, e mesmo assim o padre ou o pastor, naquela hora, pergunta para o noivo e para a noiva: você quer receber esta mulher como sua legítima esposa? Ela está de branco, ela está de noiva, ele está de terno, bonitão. Ele está ali para casar. E por que a pergunta? Por que a pergunta? Por uma coisa tão óbvia. Então não me diga que você gosta de Jesus. É claro que eu aceito Jesus. E você fica aí no seu lugar, né? Uma coisa tão óbvia. Você recebe essa mulher como sua legítima esposa? Se ele não falar sim, não tem casamento. E para ela a mesma coisa. Para ela a mesma coisa. Ela está ali para casar com ele. Todo mundo sabe. O pastor também sabe, o padre também sabe. Mas a pergunta tem que ser feita e tem que ser respondida. Você quer recebê-lo como teu legítimo esposo? Se ela não falar sim, não tem casamento. Se você não confessar Jesus dizendo sim para ele publicamente, não tem salvação. Ele falou: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão o mais alto que puder. Quem quer? Olha quantas mãos erguidas. Pede licença e vem aqui para frente. Eu vou te esperar aqui na frente. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, ajude a pessoa a chegar. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais. Venha, não tenha vergonha não. Sai do teu lugar. Ergueu a mão, então vem. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Ô glória, vamos aplaudir mais. Está chegando mais. Filho pródigo e filha pródiga. E todos que estão sem igreja. Você está sentindo falta de congregar. Você está sentindo falta de ser membro do corpo de Cristo. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque o que eu ligar aqui na terra, será ligado no céu. Todos que estão afastados, afastadas, todos que estão sem igreja, todos os filhos pródigos, venham aqui para frente, venham para cá. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quando uma alma se arrepende, quando um filho e uma filha volta para o Senhor, os anjos de Deus cantam e dançam e tem festa no céu, e aqui na terra a igreja se alegra. Eu quero chamar aqui mais um grupo de pessoas, são várias, que estão com dificuldades para seguir Jesus. Você ficou pensando no arrebatamento, e eu quero que você seja franco, franca, com você, não é comigo não, com você. Se a trombeta soar agora, você sobe ou fica? Seja franco. Pastor, eu vou ser sincero, eu vou ser sincera. Eu preciso melhorar minha vida com Deus. Eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero ter mais proximidade com Jesus. Eu quero seguir Jesus mais de perto. Eu quero seguir Jesus tão de pertinho, a ponto de eu sentir o seu perfume.
a sua presença. Você que sente esse desejo de ter mais intimidade com o Senhor, vem aqui para frente. Você que quer melhorar, pastor, eu quero corrigir muitas coisas, eu quero aperfeiçoar o meu caminho com Ele, eu quero seguir Jesus mais de perto, eu quero ajuda em oração para melhorar. Então vem aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Isso, venha. Quero falar com você que está assistindo pela TV. Nesse momento você está conosco aqui em Carapicuíba, Grande São Paulo. Você pode estar vendo pela TV, pelo youtube.com/joãoribe, ou você pode estar ouvindo pela Rádio Feliz ou outra emissora, são centenas. Você pode estar em outro país ouvindo pelo podcast. Pode ser que você esteja num hospital, numa cadeia, numa penitenciária, ouvindo esta palavra, e o Senhor falou com você, você quer entregar a vida para Jesus, você quer voltar para o Senhor, e como tem desviados nas cadeias, você vai nos presídios, e começa a perguntar os nomes, os rapazes, Daniel, Samuel, Josué, Felipe, Mateus. Você vai no presídio feminino, começa a perguntar os nomes das moças que estão lá. Raquel, Ruth, Esther. Você que está me assistindo ou ouvindo na cadeia, Deus enviou a palavra aí para você. Não tenha vergonha dos outros presos, porque é com você que Deus está falando. Se você quer entregar a vida para Jesus, pedir perdão ou voltar para Jesus com arrependimento, se ajoelhe aí mesmo dentro da cela. Os presos podem zombar, e daí? Zombaram de Jesus e Ele não se envergonhou de você. Se ajoelhe dentro dessa cadeia. Você que está num hospital, pode se ajoelhar? Quer entregar a vida para Jesus? Ele tem poder para te dar saúde e te curar. Já vi isso N vezes, mas o mais importante agora é você ter a sua alma salva, o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador aí nesse hospital? Quer? Se você não consegue se ajoelhar, coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração para a gente orar juntos. Se você não consegue nem se mexer, está entrevado na cama, mas consegue entender cada palavra, está travado, travada, mas consegue me entender e quer entregar a vida para Jesus, nem que seja o mover dos olhos, o mover de um dedinho, nem que seja o piscar dos olhos, faça um sinal para Deus de que você quer entregar a vida para Jesus. E nós vamos orar agora. A igreja, por favor, continua de pé. E quem veio para frente aqui, se ajoelha também. Eu também estou me ajoelhando. Se você não conseguir se ajoelhar, não tem problema nenhum. Quem não conseguir se ajoelhar, não tem problema. Irmão obreiro, consegue se ajoelhar aqui do lado? Isso. Com ele, isso. Abraça ele aí. Você vai ter que cuidar dessa alma, viu? Olha aí, ó, essa ovelha aí já agarrou no teu pescoço. Cuida dessa ovelha. Você que está de joelhos aqui na Paz e Vida, sede de Carapicuíba, ou à distância, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus. Quero falar com você que está em trânsito. Pastor, estou ouvindo essa mensagem enquanto eu dirijo. Eu quero entregar a vida para Jesus. Tudo bem, não precisa parar o veículo não. Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar. Pastor, estou dentro de um ônibus, ouvindo num celular. Estou dentro de um trem, de uma lotação, ouvindo aqui no celular. Então, não precisa se ajoelhar. Coloque a mão sobre o teu peito também, na altura do coração. E quem está entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus em toda parte, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu tomei a minha decisão e não voltarei atrás.
eu me rendo definitivamente ao Senhor, porque esta é a minha fé. Eu vou esperar que os céus se abram e o Senhor volte para me buscar, porque eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e através do teu sangue o Senhor me livra da ira futura e do dia do juízo. Agora, Senhor, perdoa todos os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e desde agora me dê a certeza e a alegria da minha salvação. E eu suplico mais um favor: coloque sobre mim e dentro de mim o teu Espírito Santo para me ajudar a perseverar até o fim com Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.